abençoados do Senhor, eleitos, pedras vivas, filhos benditos, aqueles que são chamados sacerdotes reais, ministros da nova aliança, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores em todas as coisas, por Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a graça e a paz daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus e estamos juntos, através desta programação, crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estamos aprendendo a reagir ao desencorajamento. Nestes dias, o Senhor está nos falando, o Senhor está nos consolando, o Senhor está nos educando, ensinando, exortando em relação à nossa reação. Cobrar ânimo, seguir adiante, vencer limitações, não ouvir vozes contrárias, não se deixar esmorecer, não jogar a toalha, não desistir daquilo que é de Deus na nossa vida. Então, nós vamos prosseguir hoje. Antes de eu dar sequência, eu deixo com os abençoados os contatos para você pedir material da graça de Deus. Temos ampla literatura em graça, também milhares de CDs, DVDs, contendo mensagens da graça de Deus, estudos bíblicos, as doutrinas da graça, nossas mensagens nos cultos, seminários, muito material para que você continue crescendo, que você se desenvolva, que você tenha maturidade espiritual e intimidade com Deus. Você pode ligar para nós em São Paulo, prefixo 11, o telefone da Cristo Vive é o 5561-4405. 5561-4405. O nosso e-mail, igreja@cristovive.com.br, e o nosso site, cristovive.com.br. No site você tem a rádio web 24 horas no ar, você tem esses programas de televisão que já foram ao ar, ali arquivados para você assistir quantas vezes você quiser, para você fazer estudo profundo da palavra de Deus, para você passar isto adiante, transmissão dos cultos ao vivo. Nós temos cultos de domingo e quinta também transmitidos em inglês, em uma tradução simultânea na hora do culto, maravilhoso, em tempo real. Então, acesse a nossa página, desfrute de todo o conteúdo gracioso que está lá para você, tá bem? cristovive.com.br. Nós vamos continuar falando sobre as causas do desencorajamento, né? E vamos também, hoje, né, entrar naquele ponto que nós estamos aguardando há muito tempo. Vamos atacar as causas, conhecendo-as, mas vamos aprender a reagir. Nós vamos aprender como reagir a esse desencorajamento. Biblicamente, o Senhor nos ensina e nós devemos obedecer, seguir as suas instruções, porque é para o nosso bem. Amém? Então, nós vimos aqui que a primeira causa do desencorajamento é o cansaço, a fadiga, cansaço físico, cansaço emocional. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados com tantas atividades, com tantas situações, às vezes problemas nossos e às vezes problemas dos outros também. Quantas vezes nós estamos, como nós dizemos, carregando o mundo nas costas, não é? E nós esquecemos daquela palavra tão linda de Jesus, esquecemos de obedecer esta palavra, que é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Né? Troca o fardo com Jesus. Ele disse: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham aprender de mim, venham aprender comigo. E nós, muitas vezes, sabendo de tudo isso, não o fazemos, não entregamos para Jesus, não paramos e oramos ao nosso Deus, como fez Neemias. Eu estou aqui, né, com este texto tão maravilhoso que nos tem tanto a ensinar nestes dias sobre esta questão
de termos algo para fazer, algo que Deus colocou em nossas mãos, né? A nossa vida cumprindo a desígnios, a propósitos de Deus, e muitas vezes, no meio disso tudo, nós também nos sentimos desencorajados, desanimados, parece que as pressões são tantas, são de todos os lados, né? Pessoas que se levantam, coisas que acontecem, levantes dos infernos. E se a pessoa está cansada física e emocionalmente, carregando muitos fardos, ela não aguenta. Ela vai esmorecer, ela vai se esconder, ela vai tentar fugir, porque ela vai se sentir o quê? Desencorajada, desanimada. E nós estamos aqui para vencer isso em nome de Jesus. Então, em Neemias, no capítulo 4, nós vemos aqui, né, um pouquinho do que aconteceu com os nossos irmãos quando estavam ali, né, resolvidos a reedificar os muros de Jerusalém, que tinham sido destruídos, estavam há muito tempo, né, caídos, as portas queimadas a fogo, e aquilo doía no coração de Neemias, do povo de Deus, né, porque a cidade dos pais deles, né, de toda a história do povo de Deus, estava ali em ruínas. E um homem chamado Neemias, um homem simples, um simples copeiro do rei na sua época, né, sentiu seu coração arder por isso e começou a fazer aquilo que verdadeiramente Deus entregou em suas mãos para fazer, né? E diz no versículo, no capítulo 4, no versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, quando se tem ânimo para trabalhar, ninguém nos para, amados. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos entregou a fazer, nós vamos, né, as últimas consequências com ânimo, com garra, com força, com vigor. Por quê? Porque nós estamos ali, né, revigorados, nós estamos fortes, nós estamos fortalecidos, nós estamos animados. Então, quando algo tira o ânimo, quando algo mina esse ânimo que é lá de dentro da nossa alma, alguma coisa começa a acontecer também com o nosso, né, desempenho na vida. Nós precisamos estar atentos a isso. Diz o versículo 7 que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, veja, as pessoas estão de olho em você, estão de olho em mim, as pessoas estão vendo a nossa vida. E quando começam a ver a nossa vida prosperar, a nossa vida prosseguir adiante, quando começam a ver, né, as realizações que são possíveis porque nós estamos no Senhor, e no Senhor tudo é possível, quando nós começamos a crescer, a resolver situações, quando nós prosperamos, quando nós fazemos um curso, voltamos a estudar, né, quando nós vamos em busca dos nossos sonhos, das nossas realizações, tem gente que começa a ficar sobremodo irado. Diz aqui que quando eles viram a reparação dos muros de Jerusalém, que viram que ia avante, que aquilo lá estava realmente prosperando, progredindo, que as brechas começavam a se fechar, ficaram sobremodo irados. Tem gente que se ira com a nossa alegria, que se ira com a nossa prosperidade, né? São os mal amados, os mal resolvidos, os energizados do inferno, aqueles que não têm Jesus. E a palavra de Deus diz, no versículo 8, que ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então, os ataques, muitas vezes, são firmes, são violentos, da parte daqueles que querem parar o que nós estamos fazendo. Você sabe, as pessoas que não têm Jesus, elas não gostam de ver a nossa família feliz, harmoniosa, não é? Um casamento próspero, filhos que vão para a igreja, tementes a Deus, né? Submissos aos pais, respeitosos, né? Crianças educadas, adolescentes, jovens que não se contaminam com este século. As pessoas ficam iradas quando veem, né, que nós estamos ali firme nos propósitos santos, sabe? Propósitos eternos, propósitos divinos nas nossas vidas. Quando vem a gente prosperar financeiramente, né? Adquirir algum bem material, ou estar bem vestido, ou ter uma casa boa para morar, as pessoas ficam com ódio
com raiva. E eles, sabe, atacam mesmo. Você sabe que as pessoas atacam, dizem, deve estar roubando, aí tem coisa. Sabe, essas suspeitas malignas são daqueles que são do inferno, aqueles que são usados pelo diabo, né, para suscitar confusão. Diz o versículo 9. Porém, quando isto acontece, qual é a nossa arma? Porém, nós oramos ao nosso Deus. E, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Lógico, eles estavam ali, né, trabalhando, sabiam que eles vinham investir contra eles para suscitar confusão em Jerusalém. E eles puseram guardas, eles se precaveram, mas eles antes oraram a Deus. Nós sempre temos que orar e também fazer o natural. Diz o versículo 10, que tem aqui muitas chaves importantes de entendimento deste processo todo do desencorajamento. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Ontem eu parei exatamente aqui, né? No problema do cansaço físico, cansaço emocional, e quando vem a sobrecarga, e o corpo já está exaurido, as emoções estão fragilizadas, porque, logicamente, eles ouviram a ameaça de Sambalate, Tobias e dos demais que iam atacar Jerusalém, que iam ali, né, fazer confusão na cidade. Então, eles emocionalmente se abateram, se abalaram com essas más notícias, com essa, né, notícia de investida do mal. E a palavra de Deus diz que eles estavam desfalecendo, desanimados, desencorajados, sem forças físicas, não é? E emocionalmente também eles estavam desfalecendo, porque eles começaram a ver os escombros. A minha pergunta é: quando eles começaram a construir os muros, os escombros porventura não estavam lá? Estavam. A cidade estava só escombros. Mas eles não olharam os escombros, eles estavam olhando para aquilo que eles tinham que fazer. Eles estavam olhando para Deus, eles estavam cheios, né, da força de Deus para realizar aquela obra. Eles estavam cheios de ânimo. E, de repente, quando eles estavam cansados, quando eles estavam desanimados, eles olharam os escombros, começaram a perceber aquilo que era dificuldade. Exatamente o que aconteceu com o discípulo de Jesus chamado Pedro. Quando naquele barco viu Jesus andando sobre as águas, e ele disse: eu quero ter essa experiência, né? Manda que eu vá até aí. E Jesus disse: vem. E Pedro, cheio de fé, confiança, coragem, ousadia, intrepidez, ânimo, força, vigor, foi ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Mas ele, assim como estas pessoas aqui no tempo de Neemias, começou a olhar a força do vento, as ondas altas à sua volta, e Pedro começou a afundar. Toda vez que nós olhamos os escombros, toda vez que nós damos importância às ondas, ao vento forte, toda vez, amados, que nós paramos o que nós estamos fazendo, tiramos os olhos de Jesus e olhamos para circunstâncias contrárias, e elas vão estar lá sempre, nós começamos a afundar, nós começamos a desfalecer, como aconteceu com estes homens de Deus. Então é muito importante que a gente aprenda que escombros sempre estão por aí quando nós estamos fazendo uma grande obra. Que as ondas bravias sempre estarão revoltas à nossa volta quando nós estamos fazendo uma grande obra. E nós não podemos olhar para isso, valorizar isso. Todos que assim o fizeram começaram a afundar, começaram a desfalecer. Porque diz aqui, não é, que Judá disse: olha, eles já desfaleceram as forças dos carregadores. E a palavra de Deus diz: e os escombros são muitos. Quer dizer que antes os escombros não eram muitos? Eram.
Eram. Só que agora eles estavam tão cansados que diziam, ai, não vai dar. É muita coisa para fazer, é muito difícil, é muita diversidade. E então, aquela frustração chegou. Segunda, vou lhe falar, segunda causa do desencorajamento é a frustração. É quando as coisas começam a não dar certo. Mas elas começam a não dar certo quando a gente também tira o foco, perde o foco real. E começa a olhar escombros, começa a olhar o vendaval. Eles assim o fizeram, logo perceberam o cansaço físico, que era a primeira causa, é físico e emocional. Segundo, a frustração. Ah, não vai dar, tem muita coisa para fazer, tem muito escombro, tem muita sucata, tem muito trabalho. E aí eles começaram a ficar frustrados. E você sabe, o terceiro ponto é a questão do fracasso. Eles se sentiram fracassados. Então, vem cansaço e fadiga, física e emocional. Segunda causa, frustração. Ai, não, tem muito lixo, tem muita coisa, dá muito trabalho, não vai dar. Terceiro lugar, vem esta questão do fracasso. Nós fracassamos. Ou seja, eles começaram a ver que o muro ia ficar somente pela metade. Isto é um fracasso, porque o projeto era reedificar os muros completamente, fechar as brechas, colocar as portas, deixar tudo impecável, restaurado, tudo reedificado. Então, veio a frustração e veio depois a sensação de fracasso. Que fracasso é esse? Nós vamos parar onde estamos porque nós não vamos conseguir. E o fracasso foi expresso na confissão, quando ele diz aqui, de maneira que não podemos edificar o mundo. Quem disse? Quem disse não podemos edificar o muro? Deus disse que poderiam edificar. Deus os capacitou a isso. Deus moveu pessoas, inclusive o rei, para favorecer essa reedificação dos muros. Quem eram eles agora para, nesse momento, falar, não podemos edificar o muro? Veja, amados, como os tempos são outros, mas nós nos encontramos muitas vezes nas mesmas condições destas pessoas. Quantas vezes nós estamos fazendo algo que Deus mandou fazer, que Deus nos capacitou a fazer, que Deus já disse que está nisso, que tem a bênção de Deus, que é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, é para, sabe, para cumprir-se propósitos de Deus nesta terra. E aí vem o cansaço físico, o cansaço emocional. Nós começamos a dar atenção às vozes dos infelizes, dos Sambalates e Tobias deste século. Nós começamos a prestar atenção nas ameaças, nas intimidações. Nós começamos a olhar os escombros, as coisas que estão realmente difíceis e que devem ser feitas. E, de repente, nós nos sentimos frustrados porque caminhamos até ali, não conseguimos dar outro passo a seguir. Vem a frustração. E depois aquela sensação de fracasso. Ai, fiz até aqui. E fiz até aqui, amados, eu vou dizer uma coisa, quando Deus tem uma obra completa e nós fazemos até a metade, isso é um fracasso total. Ah, mas eu fiz metade. Deus não nos chamou a fazer nada pela metade. Deus na cruz não fez uma obra pela metade. O Senhor nunca nos ensinou a fazer nada pela metade. Há pessoas que trabalham pela metade, casam pela metade, educam seus filhos pela metade, realizam metade dos seus sonhos. Há pessoas que servem a Deus pela metade, que louvam a Deus pela metade, que dão metade do seu louvor e adoração ao Senhor, que dão metade de um culto, que dão metade da sua energia. Deus não recebe isso. Deus não aceita que filhos que foram capacitados para fazer tudo com excelência, filhos que têm uma visão dada por Deus, que têm o poder de Deus, a autoridade de Deus, façam coisas pela metade. Fazer coisas pela metade
É uma grande derrota, amados. Uma pessoa que faz um curso pela metade. Entrou numa faculdade de engenharia e faz pela metade. É o quê? Engenheiro? Não, não é nada. Porque com 2 anos, 3 anos de uma faculdade que tem 5, que tem 6, não lhe dá nenhuma habilidade nem habilitação para trabalhar como tal. Uma pessoa que faz metade de um curso, metade de um curso preparatório, tem metade. Nunca vai ser aquilo como alguém que fez o curso completo. Então, assim, nós temos que prestar atenção, amados, para aquilo que nós fomos chamados a fazer. E isso em todas as áreas, em todos os níveis. Porque quando nós fazemos coisas pela metade, é lógico que nós teremos um sentimento chamado frustração. No fundo, nós sabemos que nós fomos incompletos, incompetentes, desanimados, que nós nos frustramos, que nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, que nós nos deixamos paralisar por intimidação, por vozes contrárias, por pessoas energizadas pelo inferno, por confusões, por cansaço físico, por cansaço emocional, e isso gera o quê? Frustração. Há muita gente frustrada na obra de Deus. Deus não quer frustração. Não nos chamou para termos vida abundante e sermos pessoas frustradas. Quem tem vida abundante não pode ter frustrações. Outra coisa, este terceiro nível, que é o fracasso, é muito sério, porque quando nós começamos a ver as coisas fracassadas na vida, nós começamos a ter uma confissão negativa, como eles tiveram. Não podemos terminar o muro. Não foi isso? Não podemos edificar o muro. E quantas pessoas cristãs, salvas por Jesus, que têm o Espírito Santo de Deus aí dentro do seu coração, estão hoje dizendo: eu não posso, eu não consigo, não vai dar, não é para mim, eu não posso ir adiante, eu não posso continuar com isso, eu não vou conseguir, não tem mais jeito. Tudo errado. Uma confissão péssima, que entristece o coração do Pai. Uma confissão de impossibilidade, quando Deus disse: tudo é possível ao que crê. Porque quem crê, vence. Quem crê tem a fé que vence o mundo, portanto, vence os Sambalates, os Tobias, tem a fé que vence as oposições, tem a fé que vence as confusões, tem a fé que vence as adversidades, tem a fé que vence o cansaço físico e emocional, tem a fé que vence a frustração, tem a fé que vence o fracasso, tem a fé que vence o mundo, amados. Quando a palavra de Deus diz tudo é possível ao que crê, e nós vemos alguém que é da fé dizendo não vai dar, não posso, não vou fazer, não consigo, não vai dar certo, não é para mim, minhas forças acabaram. Para! Em nome de Jesus, as forças nunca acabam quando nós estamos em Cristo Jesus. É uma mentira do inimigo pensar que as forças acabam, as forças de alguém que é movido pelo Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, que conhece a palavra de Deus. Por isso eu espero que estes dias, estes programas, estejam fazendo efeito na sua vida. É para isso que serve a palavra. Mas se você não misturar fé, se você não tomar para você isto aqui, que é de Deus falando ao seu coração, você vai se sentir como aqueles homens estavam se sentindo. Nós não vamos conseguir edificar o muro. Não é para você dizer isso. Eu não vou ver a edificação do meu casamento, eu não vou ver
os meus filhos de volta, eu não vou ver a libertação da minha filha, eu não vou ver, sabe, a cura manifestada, eu não vou ver. Vai sim, vai ver sim. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Vai ver sim. Isto é o que diz a Bíblia. E hoje você tem que escolher. É uma escolha sua. Se você fica com aquilo que Deus diz na Bíblia, ou se você fica com essas vozes infernais, com essa, sabe, a situação de cansaço, de frustração, de fracasso, que não é o que tem que ser a sua vida e a minha vida. Hoje, eu termino lhe dizendo isso. Nós temos que reagir. E a palavra nos dá toda este alimento para que haja esta reação. Amanhã, eu vou lhe ensinar como colocar isto em prática, através do antídoto para o desencorajamento. Mas comece hoje a esboçar reação, mudando a sua confissão. Em nome de Jesus, amém.